A paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe você, seja muito bem-vindo ao nosso canal da Comunidade Unos. Eu me chamo Igor, sou fundador da comunidade, é uma grande alegria ter você conosco. E hoje nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso. Então já se inscreva no canal, curta o vídeo, porque você vai aprender tanto sobre o Pai Nosso, quanto a oração litúrgica e a oração privada. Nós estamos na página 239 do livro Ser ou Não Ser Santo, Eis a Questão, do Padre Antônio Royo Marim, e ele já começa dizendo assim pra gente. Santo Tomás pergunta em um artigo da Suma Teológica se são convenientemente assinaladas as 7 petições do Pai Nosso. Cremos que a maravilhosa doutrina exposta por Santo Tomás, ao responder afirmativamente, faz deste artigo um dos mais sublimes e profundos de sua obra imortal, verdadeira fortaleza da teologia católica. Começa Santo Tomás de Aquino, dizendo que a oração dominical é perfeita, pois contém tudo o que devemos pedir e na ordem em que devemos pedir. Então, a oração do Pai Nosso tem tudo o que a gente precisa pedir e na ordem que a gente precisa pedir. E aqui, eu olhei aqui para vocês rapidinho, tá? Para a gente poder prosseguir. E lembrando que a gente tem no Pai Nosso 7 pedidos, tá? A oração dominical é perfeitíssima, porque, como diz Santo Agostinho, se orarmos reta e convenientemente, não podemos pedir senão o que está formulado na oração dominical, pois sendo a oração, de certo modo, o intérprete do nosso desejo junto a Deus, que quando oramos, só podemos pedir com retidão o que com retidão podemos desejar. Ora, na oração dominical não só pedimos todas as coisas que podemos retamente desejar, mas ainda na ordem em que se são desejáveis, de modo que essa oração não só nos ensina a pedir, mas também manifesta o nosso afeto. Ora, é claro que o objetivo primário do nosso desejo é o fim secundário, os meios. Aliás, o primário seja o fim e o secundário os meios. Mas o nosso fim é Deus, para o qual o nosso afeto tende duplamente, porque lhe queremos a glória e por querermos gozá-la. E desses modos, o primeiro pertence ao amor com que amamos a Deus em si mesmo, o segundo, ao qual nos amamos em Deus. Por isso a primeira petição é assim formulada: seja santificado o teu nome, pela qual pedimos a glória de Deus. A segunda, assim, venha a nós o teu reino, pela qual pedimos que alcancemos a glória do seu reino, isto é, alcançar a vida eterna. Então a gente já tem aqui um pouco das estruturas do Pai Nosso. E ele vai dizer aqui pra gente, o Padre Antônio Royo Marim vai dizer: como se vê, as 2 primeiras petições do Pai Nosso não podem ser mais sublimes. Na primeira pedimos a glória de Deus, ou seja, que todas as criaturas reconheçam e o glorifiquem. Isso significa santificar o nome de Deus. Tal é precisamente o fim último da criação, a glória de Deus. Ou mais exatamente e teologicamente, Deus mesmo, glorificado pelas criaturas. Essa glória de Deus constituía a obsessão de todos os santos. No topo da montanha da santidade se lê sempre e indefectivelmente o rótulo colocado por São João da Cruz no seu alto do Monte Carmelo. Só mora neste monte a honra e a glória de Deus. O eu humano, terreno e egoísta morreu definitivamente. Porém, Deus quis encontrar na sua própria glória em nossa própria felicidade. Não nos proíbe, mas nos manda de desejar nossa própria felicidade em Deus. Mas essa felicidade deve estar unicamente em segundo lugar, em perfeita subordinação à glória de Deus, na medida e grau de seu beneplácito divino. Buscai primeiro o reino dos céus, e tudo mais vos será acrescentado, será dado por acréscimo. Ao pedir a Deus o advento do seu reino, nós lhe pedimos, na realidade, a graça e a glória para nós, ou seja, o maior e mais sublime que podemos pedir depois da glória de Deus. Depois do fim principal e secundário, devemos desejar, logicamente, os meios para alcançá-lo. Então aqui nós vamos pedir também, dentro do Pai Nosso, os meios para alcançar. Ele vai falar o seguinte: ora, o fim supera referido em
um meio que nos possa conduzir duplamente, por si mesmo e por acidente. Por si, quando é bem útil para o fim, mas um meio pode ser útil para o fim de dois modos: de um modo direta e principalmente conforme o mérito com que merecemos a felicidade obedecendo a Deus. E por isso é que a oração diz: faça-se tua vontade assim na terra como no céu. De outro modo, instrumentalmente e como nos ajudando a merecer. E isto é que visa a petição: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quer o entendamos do pão sacramental, cujo cotidiano nos alimenta, e no qual se compreende os outros sacramentos, quer do pão corporal, entendendo-se por pão todo o necessário à nossa subsistência, assim, como dizia Agostinho, pois a Eucaristia é o sacramento principal, assim como o pão é o alimento principal. Então, o Padre Antônio Roy Marinho vai comentar essa parte agora, falando o seguinte: como se vê, depois de ter pedido duas primeiras petições, o relativo ao fim e ao secundário, se começa imediatamente a pedir o relativo aos meios. Também aqui se procede ordenadamente, pedindo em primeiro lugar que cumpramos a vontade de Deus de maneira tão perfeita, se possível, como se cumpre no céu. Então é isso que a gente está pedindo, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente está pedindo para que a gente consiga cumprir a vontade de Deus como se faz no céu. É porque o cumprimento da vontade de Deus é o único meio direto e imediato de glorificar a Deus e de santificar nossa alma. Ninguém se santificará nem poderá glorificar a Deus a não ser cumprindo exatamente e rigorosamente a vontade divina e adorável de Deus. Se Deus nos pede obscuridade, silêncio, enfermidade e impotência, vida escondida e desconhecida, é inútil que tratemos de glorificar ou de nos santificar sonhando com grandes empresas apostólicas ou obras brilhantes a serviço de Deus. Andaremos contemplamente fora do caminho. Nada glorifica a Deus, nem santifica a alma, senão o perfeito cumprimento de sua divina vontade. Então a gente tem que entender que para Deus nós temos que viver aquilo que Ele nos conduz a viver, né? Porém, ao lado desse meio fundamental e imediato necessário, necessitamos também de ajuda de dos meios secundários simbolizados na palavra pão, que é alimento por excelência. Pedimos o pão, ou seja, o indispensável para a vida, nada de riquezas e honras, que são bens fugazes e aparentes, que tanto se presta a nos desviar dos caminhos de Deus, e unicamente para o hoje, como fim de ficar obrigados a pedi-lo amanhã e corrigir nossa cobiça, como disse admiravelmente o Catecismo, e para que descansemos confiantes e tranquilos nos braços da providência amorosa de Deus, que alimenta os pássaros do céu e veste as flores do campo com soberana beleza. Então, assim, para a gente entender um pouquinho mais, fora pedir a Deus que a gente cumpra a vontade de Deus, né? Temos ainda também o pedido de cumprir também, de ter todo o necessário para cumprir a vontade de Deus, né? E nós pedimos isso para o hoje, para o agora. E São Tomás de Aquino continua dizendo: acidentalmente nós nos ordenamos a felicidade pela remoção dos obstáculos. Ora, há 3 obstáculos que nos impedem. O primeiro é o pecado, que diretamente nos exclui do reino, conforme o apóstolo nos diz. E isto se refere à expressão perdoai-nos as nossas ofensas. Então, primeiro é perdoai-nos as nossas ofensas. Então, não é perdoai as nossas ofensas, é perdoai-nos as nossas ofensas, né? Então é importante que a gente entenda, que a gente consiga gravar isso na nossa mente, né? Nós estamos pedindo a Deus que Ele nos perdoe por causa das nossas ofensas a Deus, né? Então, que a gente entenda esse aspecto também da nossa formação, da nossa oração, tá? Então, nós estamos pedindo para Deus: perdoe-nos pelos nossos pecados, né?
nos perdoe pelos nossos pecados, nos perdoe pela nossa dificuldade em seguir aquilo que o Senhor tem para nós. E, continuando, ele vai nos dizer também, o segundo é a tentação, que nos impede de obedecer à vontade divina, e isso nos refere à expressão, e não nos deixeis cair em tentação, com que não pedimos para não sermos tentados, mas para não sermos vencidos pelo pecado das tentações, que é o sentido da expressão referida. O terceiro são apenas dessa vida, que lhe pediram a plenitude, que nos tiram a plenitude. E a isso se refere a expressão livrai-nos do mal. Tá? Então, eu estou indo um pouquinho rápido aqui, porque o conteúdo é um pouquinho denso, é muita coisa para a gente ler, para a gente aprender. Tá? Então, a oração do Pai Nosso, ela tem uma variedade muito grande. Né? Muitos santos, como Santa Teresinha do Menino Jesus, rezavam e se contentavam apenas com o Pai Nosso e o Ave Maria. Não conseguiam fazer outras orações. Então, são orações importantes, são orações firmes, são orações fortes que nós fazemos a Deus. São as orações mais importantes que nós podemos fazer e muitas vezes são as orações que os grandes místicos faziam em suas orações. Né? Não conseguiam fazer outras orações além destas. Tá bom? Já indo agora para a parte da oração litúrgica e privada, nós vamos iniciar com a oração litúrgica. Tá? Então, nós vamos entender agora a relação entre a oração litúrgica, que é a oração pública, e a oração privada, que é a oração particular. Com frequência se quis estabelecer entre as duas orações uma espécie de antagonismo ou de exclusividade, como se uma fosse obstáculo para a outra, ou que se qualquer uma delas fosse suficiente para alimentar a vida cristã em detrimento da outra. E isso é uma coisa falsa. Ele mesmo diz, nada mais falso e absurdo do que e prejudicial para a vida espiritual, ou tanto individual como coletiva. Urge muito, por conseguinte, examinar seriamente essa questão, né, para deixar as coisas em seu lugar correspondente, segundo a verdade objetiva, de acordo com as diretrizes do Magistério Supremo da Igreja. Então, o que é a oração litúrgica? Ele vai dizer aqui pra gente que a oração litúrgica ocupa objetivamente o primeiro lugar entre todas as demais orações que o cristianismo pode praticar. É a oração oficial da Igreja, na qual intervém todo o corpo místico de Cristo com sua divina cabeça à frente, em igualdade de circunstâncias e de disposição subjetivas por parte de quem a exercita. Nenhuma outra oração tem a força e a eficácia santificadora da oração litúrgica. Para demonstrá-lo, deve-se ter em conta as seguintes razões. Primeiro, para julgar o valor objetivo de uma coisa, há-se de considerar o grau e glória que proporciona a Deus, já que Deus criou todas as coisas para a sua própria glória. As coisas valem tanto quanto Deus as estima, não mais. Este é o único critério objetivamente verdadeiro para julgá-las. Então veja, nós não podemos falar isso aqui é melhor, isso aqui é pior, por nossa opinião, e sim por aquilo que glorifica mais a Deus. Segundo, há coisas que glorificam a Deus por sua própria natureza, por exemplo, a Santa Missa. Os sacramentos, a prática das virtudes cristãs, ou outras em contrapartida, glorificam a Deus só quando um ser inteligente as ordena e encaminha essa finalidade, a qual se dirige em si mesma. Por exemplo, o trabalho manual ou intelectual, o magistério, o cultivo do jardim, né? A oração pertence ao primeiro grupo, não só pela sua intenção de quem recita, fim de quem opera, senão por sua natureza mesma e pelos próprios elementos de que ela consta, que é o fim da própria coisa, da coisa mesma.
Terceiro ponto, ele coloca aqui pra gente, entre todas as orações possíveis, ocupa em primeiro lugar a oração pública da igreja, ou seja, a oração litúrgica oficial, como o santo sacrifício da missa, ao qual se relaciona intimamente a oração litúrgica. A oração litúrgica constitui a expressão mais completa da religião, que regula o culto divino a Deus. A resta oficial do breviário é uma das obras verdadeiramente divinas, a verdadeira obra de Deus. Em quarto lugar, para vislumbrar um pouco de excelência do ofício divino, é preciso remontar ao fundamento de onde deriva e examina depois sua natureza, seus elementos e seu próprio fim. Então a gente já está aqui falando sobre a finalidade da liturgia. Não é qualquer coisa. A liturgia ela se prontifica, ela existe para falar sobre as coisas do céu. Então a liturgia ela vem para nos levar a Deus, ela vem para nos levar ao céu. Continuando, agora vamos entender um fundamento último de Sua Excelência, que é o canto eterno do Verbo Divino no seio do Pai. O Verbo é o hino sublime cantado eternamente por Deus a si mesmo e que brota do abismo insondáveis de sua própria divindade. Deus Pai se compraz infinitamente nele, posto que expressa exaustivamente suas infinitas perfeições. Não tem necessidade de nenhum outro louvor, já que o Pai o recebe do Verbo em união com o Espírito Santo, no seio da Trindade Beatíssima. Então, nós temos aqui uma oração cantada, um louvor cantado pelo próprio Deus para si mesmo. Porém, o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. E desde esse momento, a criação inteira ficou associada ao canto eterno do Verbo, através da humanidade adorável de Cristo. Já não somente no santuário inacessível de uma vida íntima de Deus, mas desde o fundo da criação começou a se elevar para a Trindade Beatíssima. Um hino grandioso de louvor e glória por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na união do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Cânon da missa. Então a gente já canta, faz parte do cântico do próprio Cristo. Então é importante que a gente conheça, essa verdade filosófica, essa verdade espiritual. Nós estamos participando do cântico de Cristo. Tá bom? Terminada a sua missa redentora na terra, aliás, sua missão redentora na terra, Cristo deixou para a sua igreja, sua amada esposa, o encargo de perpetuar através dos séculos aquele incessante louvor de glória, começado por ele na terra, e continuado no céu como cabeça de seu corpo místico, até o fim dos séculos. Eis aqui a liturgia, ou seja, o louvor da igreja unida e apoiada em Cristo. Melhor ainda, o louvor do próprio Verbo encarnado oferecido a Deus pela igreja. Por isso, o Opus Dei é a oração por excelência. Essa é a diferença fundamental que a distingue das demais orações e é seu privilégio inalienável e incomunicável. Ser a obra de Deus realizada com Cristo e em seu nome pela igreja, que é sua amada esposa. É a vox sponsi, que Deus escuta sempre com particular complacência e por isso mesmo tem uma eficácia incomparável ante seu divino acatamento. Um adendo aqui. Quando ele fala aqui Opus Dei, ele não está falando da obra Opus Dei, tá? Do prelado. Ele está falando de obra de Deus mesmo, tá? É porque ele colocou isso em latim, tá? Opus Dei significa obra de Deus. Beleza? A igreja associa esse perpétuo louvor à glória de Deus. E todos os seus filhos, sem exceção, podem confiar de maneira especial. Essa divina missão, porém, confia essa missão especial a um grupo escolhido de almas seletas. São sacerdotes e religiosos obrigados a rezar as horas canônicas. Ao exercer sua augusta missão, desempenham o papel de embaixadores
da Igreja ante o trono Altíssimo. Assim, o ofício divino, cantado com a boca e o coração do homem, vem a ser o hino de toda a criação ante seu Supremo Criador. O ofício divino, então assim, todo fiel católico pode rezar, mas os sacerdotes e os religiosos rezam obrigatoriamente, ok? O ofício divino, que é uma homenagem especial de fé, de esperança e de caridade, alcança sua máxima perfeição quando é acompanhado do sacrifício doloroso de quem o recita. Então se converte em um verdadeiro sacrifício de louvor, sacrificium laudes, que glorifica intensamente a Deus por sua união íntima com o divino mártir do Calvário. Ora, não é possível vencer a Deus em generosidade. Ele corresponde ao esforço com que tentamos intensificar nosso louvor, derramado sobre nós uma verdadeira torrente de graças e bênçãos. Então, nós estamos indo bem rapidinho, né? Não sei se você está conseguindo entender, porque realmente é um conteúdo muito, muito, muito grande, muito denso. E talvez fique difícil para entender, tá? Nós estamos apenas lendo aqui um ponto para que vocês possam conhecer um pouquinho desse aspecto mais teológico. Isso aqui é uma parte mais teológica do que uma parte catequética em si, tá? Logo logo nós vamos começar a falar sobre os graus de oração. É o próximo vídeo. Nós vamos falar sobre grau de oração, inclusive nessa sexta-feira agora, tá? Nós estamos no dia 27, dia 29, nós já vamos ter já vamos ter essa formação sobre os graus de oração, que vão ser muito mais fáceis, tá bom? Já adianto para vocês, mas é importante que a gente tenha isso daqui também. Então, nós temos que entender que o ofício divino é uma homenagem a Deus, tá? O ofício divino é uma homenagem a Deus. Esse é o ponto que nós temos que entender. Agora, a eficácia santificadora da liturgia. A liturgia nos coloca diante da pessoa e dos mistérios de Cristo, através do ano litúrgico. Tudo nos conduz a contemplar a Jesus e a nos unir intimamente a Ele, o que é de uma eficácia santificadora verdadeiramente incomparável. Toda a nossa santidade consiste em nos unirmos a Cristo e assimilarmos a Ele para a glória do Pai. Então, durante todo o ano, nós vamos contemplar a vida de Jesus. Nós vamos contemplar o tempo da Páscoa, que é o tempo da morte de Jesus, né? Nós vamos contemplar o tempo do Natal, do Advento, da sua espera, do nascimento de Jesus. Nós vamos contemplar a vida pública de Jesus, que é o tempo comum, né? A gente vai contemplar a vida pública de Jesus. Então a gente vai estar contemplando durante um ano a vida inteira de Cristo, tá? Quem participa da Santa Missa está participando de toda essa liturgia, de todo esse ano litúrgico. E também o breviário, que ele fala aqui, que é a liturgia das horas, também faz esse caminho do ano litúrgico junto da Santa Missa, ok? A oração litúrgica não é um sacramento, nem produz em nós graça por si mesma como os sacramentos. É certo que, se tratando de oração oficial da Igreja, possui certa eficácia por si mesma, mas está muito longe da eficácia intrínseca dos sacramentos. Sua eficácia santificadora depende, de sua maior parte, das disposições subjetivas de quem pratica. Então, para a eficácia da oração, você precisa ter concentração, né? Você precisa estar com devoção. Inclusive, ele vai até trazendo aqui para a gente, ó. Para tirar da oração o máximo rendimento santificador, é preciso recitá-la nas seguintes condições: em união íntima com Cristo, cabeça e corpo místico da Igreja, digna, atenta e devotamente, com o maior ímpeto de caridade ou de amor sobrenatural, né? Não esqueçamos que o mérito sobrenatural em relação com o prêmio essencial da glória, que é a visão e gozo beatíficos, se valoriza sempre e unicamente pelo grau da caridade ou do amor de Deus que temos colocado ao realizar uma obra meritória, tá? Então a gente tem essa estrutura aqui. E outra coisa, não basta por si só. O Concílio Vaticano II
depois de nos dizer que a liturgia é simultaneamente a meta para a qual se encaminha a ação da igreja e a fonte de onde promana toda a sua força, todavia o próprio concílio que na rúbrica seguinte se encarrega de advertir que não basta a oração litúrgica, apesar de sua soberana eficácia. É preciso prepará-la e contemplá-la com a oração particular ou privada. Estão aqui, então, as palavras do próprio concílio. A participação na Sagrada Liturgia não esgota todavia a vida espiritual. O cristão chamado a rezar em comum deve entrar também no seu quarto para rezar a sós, ao Pai, segundo o ensino apóstolo, e deve rezar sem cessar. E o mesmo apóstolo nos ensina a trazer sempre no nosso corpo os sofrimentos da morte de Jesus, para que a sua vida se revele na nossa carne mortal. É essa a razão porque no sacrifício da missa pedimos ao Senhor que, tendo aceitado a oblação da vítima espiritual, faça de nós uma oferenda eterna a si consagrada. Então agora a gente vai entender por que é importante, né? A gente vai escutar um pouco sobre a oração a oração privada, tá? Então a gente vai conhecer a oração privada e já vamos encerrando o vídeo por aqui, tá ok? Vamos então falar sobre a excelência. Se grande é a importância da oração pública ou litúrgica, não é menor eficácia santificadora a oração particular, entendendo por tal particularmente a oração mental, praticada no recolhimento e na solidão. Ambas as formas de oração não são só compatíveis entre si, como também se complementam e beneficiam mutuamente, sendo a oração mental o melhor fruto da litúrgica, e por sua vez, sua melhor preparação. É um erro funesto e pernicioso menosprezar ou rebaixar a oração particular ou privada, ou conceder-lhe menos importância do que na realidade, com o pretexto de que a oração pública ou litúrgica é muito mais excelente e eficaz. Ambas as orações não só são compatíveis entre si, mas hão de estar intrinsecamente unidas a fim de beneficiarem-se mutuamente e aumentar com isso, em alto grau, a eficácia santificadora que cada uma delas tem de per se, independente da outra. Então, a oração privada, ela depende da outra, né, da litúrgica para aumentar, e a litúrgica aumenta a oração privada. E ele vai dizer, mais ainda, é um fato comprovado experimentalmente nos santos, que em certos momentos de oração muito elevada, contemplação mística, a oração litúrgica lhes resulta altamente penosa e mortificante, mesmo que cumpra fielmente seus deveres litúrgicos com toda exatidão e cuidado. O repouso profundo da oração contemplativa se conforma mal com as cerimônias externas que acompanham inevitavelmente as rezas das orações litúrgicas. Se o fenômeno contemplativo é muito intenso, que se produz quase sempre a chamada ligadura das potências, que lhes impede quase materialmente de pronunciar uma só palavra, somente violentando-se muito e chegando muitas vezes até mesmo a distração voluntária, conseguem desembeber-se de sua alta oração contemplativa e rezar o ofício divino no coro ou em privado. Nesses casos seria manifestamente imprudência resistir à ação do Espírito Santo, que atua intensamente na alma, sob o pretexto de atenção a orações vocais, por muito litúrgicas que sejam, a não ser quando se trata de Santa Missa ou da reza obrigatória do Divino Ofício. Então, gente, entendam uma coisa aqui. A oração litúrgica, ela é importante e tudo mais, mas não é obrigatória para os leigos. Ela é obrigatória para quem é consagrado, para quem é sacerdote, tá bom? Agora, a oração privada, ela é necessária para todo mundo, né? E pode ser que chegue um momento em que você esteja tão embebido da oração privada, em Deus, né, contemplativa, que você vai querer fazer uma oração vocal, mas nesse momento não deve se resistir ao Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo reagir. Tá bom?
Oração litúrgica e privada comparadas. Em um notável artigo sobre a oração litúrgica e oração particular, o teólogo Marceliano Lianeira chega às seguintes conclusões aqui. Primeiro, a oração litúrgica é por si mais eficaz e eficiente. Segundo, todos os cristãos, e particularmente os sacerdotes e religiosos, devem ser completamente instruídos desta excelência e eficácia da piedade litúrgica, para que se apreciem e aproveitem e prefiram, subordinem e inspirem nela, quando possam, sua piedade particular. Terceiro, mesmo sendo a excelência e eficácia do culto litúrgico parcialmente indefectíveis, requerem para seu devido efeito, sobretudo, dos quais participam a cooperação da religiosidade pessoal. Então, a pessoa precisa da cooperação da própria pessoa. Em quarto lugar, a religiosidade cristã não limita e satisfaz com a prece litúrgica, senão que exige múltiplas variedades de piedade particular, que lhe preparam e contemplam. Quinto, a piedade particular ou extra-litúrgica é também oração cristã e eclesial, ou seja, realizada em dependência e união com Cristo e com a Igreja, sob o impulso do único e comum Espírito Divino. Sexto, mesmo sendo oração comunitária ou litúrgica, superior e mais eficaz em si mesma, cabe dizer que, de fato, seja melhor e mais vantajoso a verificada em particular. Vejam como justifica o douto teólogo essa última conclusão. Reconhecida a superioridade em excelência e eficácia da oração litúrgica, já antes ponderada, é justo advertir que de fato pode resultar melhor e mais santificadora a particular. Então a oração particular às vezes pode ser, normalmente é muito mais necessária do que a litúrgica, principalmente pelas devidas condições, tá? Aí ele vai trazer aqui, por quais razões? A primeira e mais respeitável, é sem dúvida o beneplácito divino que se comunica quando e como quer, e dá mais ou menos cada um, segundo lhe parece. Não há razão contra esta razão. Ninguém ata suas mãos a Deus, como ninguém sabe seus desígnios nem influência seus libérrimos quereres. A experiência comprova a difusão das graças divinas de oração e divina de união se dá muitas vezes em maior abundância fora das celebrações litúrgicas. Então, a união com Deus às vezes acontece muito mais fora da oração litúrgica do que dentro da oração litúrgica. Outro motivo deve ser considerada nas condições peculiares do sujeito, ou seja, de suas disposições atuais e concretas, de toda ordem, sobretudo de ordem psicológica e moral. Então, a gente depende das nossas próprias condições. Não há dúvida de que essas condições podem, por vezes, ser mais favoráveis em uma oração privada que na oração oficial. Cabe, por exemplo, que a urgência das necessidades, o fervor religioso daquela hora, facilitem uma boa oração particular. Não esqueçamos que definitivamente é cada alma individual que ora. Por isso mesmo, a oração comum deve ser apropriada e personalizada para cada um, e nem sempre as funções e fórmulas comuns respondem às predisposições pessoais. É naturalmente o sujeito quem deve procurar se acomodar ao espírito religioso da Igreja. Mas é sem dúvida muitas vezes que o orante encontra na liberdade de sua comunicação pessoal com Deus maior facilidade e maior fruto. De tudo isso se deduz, com toda clareza e evidência, que não é bom sistema nem coincide com a verdade objetiva das coisas o método exclusivista do que se pretende fazer a oração litúrgica como a única forma aceitável de relação íntima com Deus, nem tampouco o dos que rebaixam a importância da mesma para conceder um monopólio santificador à oração privada ou particular. Ambos os extremos são igualmente viciosos.
A verdade se funda no termo médio, ou seja, na perfeita harmonia e compenetração de ambas as formas de oração, as quais se beneficiam mutuamente com suas respectivas vantagens e excelências. Então, é importante que as duas orações aconteçam na nossa vida humana, tá bom? E agora, no próximo vídeo, nós vamos estar lendo sobre os graus de oração, iniciando com o primeiro grau de oração, que é a oração vocal. Eu espero por você, que Deus te abençoe, fiquem todos com Deus, um grande beijo, tchau, tchau.